Deixa eu ver aqui. Joga na capinha do óculos Boa noite, senhores. Sejam muito bem-vindos a essa aula. Vamos nos chegando aí, se preparando, que vamos começar em breve. Cadê o professor Felipe? Chegou. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o problema ou a desgraça do ateísmo na educação. Então já chegou o Felipe aí, nós vamos conversar bastante sobre isso, trazendo um panorama histórico, trazendo como o ateísmo ele é apresentado na educação hoje e quais são os problemas de ter uma educação ateísta e, ao mesmo tempo, qual é a solução, como abordar uma educação onde Deus seja o centro. Então, temos muitos assuntos para tratar hoje. Não sei se essa live vai ser rápida, porque são opiniões, mas eu espero que vocês sejam pacientes, se interessem, façam perguntas, anotem, porque é um assunto urgente, é um assunto muito importante. É ou não é, Felipe? Com certeza, meu irmão, com certeza. Pessoal, se vocês puderem dar um retorno aí, se estão conseguindo nos ouvir, nos ver bem, a gente agradece, hein? Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Nós temos alguns objetivos na aula de hoje. Creio que alguns deles talvez sejam um pouco mais densos, outros um pouco mais leves, mas o objetivo geral é trazer uma abordagem tanto histórica e, ao mesmo tempo, apologética para uma educação distintamente cristã e mostrar, ao mesmo tempo, algumas consequências, desdobramentos de uma educação sem Deus, ou melhor, uma educação sem o Deus Trino, né, envolvido, porque nós cremos que não existe uma educação sequer que não tenha um Deus envolvido. Se não será o Deus Trino revelado na Bíblia, será um outro tipo de Deus, né? Ou o próprio homem, ou a própria modernidade, mas alguma coisa está envolvida na própria educação. Então, começando, eu vou me apresentar brevemente e já dar impressões gerais sobre aquilo que eu entendo ser o ateísmo, e depois eu passo a palavra para o Felipe. Então, a aula é essa, vamos comentar cada um dos pontos e assim a gente vai seguindo até o nosso final. Então, me chamo Lucas, sou professor de matemática há quase 10 anos, sou casado, tenho 30 anos, tenho 4 filhos, e o meu interesse pela matemática veio quando eu realmente entendi essa disciplina, e ao estudar teologia, eu percebi que a maneira como eu estudava, por mais que eu entendesse a disciplina em si, através da teologia, através de Cristo, a compreensão de todo o raciocínio ficou muito mais claro, porque o próprio ensino da matemática ganhou um objetivo muito maior. Não pragmático, mas um objetivo mais transcendente. E as minhas impressões iniciais sobre o ateísmo é que é um movimento filosófico ou um movimento social que tenta, de todas as formas, por todos os meios, tirar Deus da equação. Seja na cultura, na educação, na arte, nos relacionamentos. Então, não deve ter um Deus declarado. Ou vai ser o Deus cristão, ou vai ser o Deus muçulmano, enfim. Mas é necessário tirar essa divindade, esse ser transcendente de toda a esfera das relações humanas. Então, é basicamente isso. Amém, meu irmão. Meu nome é Felipe, para quem está vindo pelo perfil do professor Lucas aí, sejam bem-vindos, e também para quem está me conhecendo agora, né, sejam bem-vindos. Minha relação com esse assunto, né, tem muito a ver com minha paixão pela ciência. Eu sempre fui apaixonado por ciência desde criança e até mesmo desde antes de ser cristão. E, por incrível que pareça, né, como diz, se não me engano, Francis Bacon, um pouco de ciência faz a gente ficar meio que distante de Deus, né? Ou nos afasta, ou os ateus acabam usando a ciência para nos afastar de Deus. Mas quanto mais a gente estuda ciência, mais a gente percebe que a lógica das coisas
a lógica da criação da natureza é apontar para cima, ou seja, nos transcender de certa forma, né? Nos lembrando que existe alguém maior, e esse alguém maior é o próprio Deus. Então, quanto mais eu estudava de ciência, quanto mais eu me aprofundava, e até hoje, quanto mais eu me aprofundo em ciência, qualquer coisa relacionada à ciência, acaba sendo uma forma pela qual meu coração suspira e diz, graças a Deus, Deus existe. Isso aí, meu irmão. Acaba sendo uma situação contrária, né, Felipe? Porque enquanto uma boa parte, ou uma parte, ao estudar ciência, tenta ver uma ausência de Deus, mas a gente percebe que isso é a própria ignorância e o pecado do homem cegando as próprias evidências que estão por aí, né? Então, bem legal Sim, sim. o testemunho. Muito bacana. Senhores, mas antes de falar sobre a desgraça do próprio ateísmo na educação, creio que seja importante falar sobre um pouco sobre o movimento ateu, né? Até para a gente poder ter uma noção de como ele chegou na própria educação. Se a gente pensar sobre o movimento ateu mais filosófico, lá o início está por volta do século XIX, né, com os grandes filósofos escrevendo bastante a respeito dessa ausência de Deus, ou que Deus precisava se ausentar de todo o cenário comum, seja da política, das esferas sociais. Então, o homem precisava tomar o seu lugar, porque o homem agora é o centro e Deus é uma grande bobagem. Né? Isso que vai dizer a grande era das luzes, né, o iluminismo. A era das trevas ficou para trás. O homem precisa tomar o seu lugar de proeminência. Então, Deus precisa sair de toda a centralidade. O homem precisa tomar o seu lugar. Só que o movimento ateu em si, do século XIX, século XX, da metade do século XX, principalmente, é um movimento que sempre esteve enclausurado nas universidades. Porque é um movimento muito acadêmico, muito filosófico. Então é muito difícil você encontrar pessoas comuns que conseguem ler Nietzsche, por exemplo. Ler David Hume, porque é uma linguagem muito, muito pesada. Precisa de muito engajamento filosófico para tentar entender esses argumentos. Então, era um movimento que ficava preso, principalmente, nas paredes da universidade. Tá? Ele não dialogava muito com o popular, com o povo comum. Só que a partir do ano 2000, principalmente, né, a partir de 2001, com aquele atentado terrorista das Torres Gêmeas... 11 de setembro. Exatamente, 11 de setembro. O movimento ateu, ele acaba tendo uma outra forma. E é por isso que é chamado de neoateísmo, um novo ateísmo. Por quê? Com o movimento neoateu se embasando principalmente nesse fundamentalismo religioso, ou seja, a religião ela é tão perversa, crer em Deus é algo tão perverso, que existem pessoas que são capazes de pegar um avião e lançar na frente de prédios. Porque elas creem em um Deus, elas creem em uma religião. Então o movimento neoateu, ele vai ser responsável por mentalizar esse tipo de coisa. Alguns vão dizer, por exemplo, que o movimento neoateu é mais um movimento anti-religião. A briga é muito mais pela anti-religião do que, basicamente, anti o próprio Deus. Então, esse é o cenário. E a partir desse movimento, existem muitos homens influentes, seja na área da biologia, na área das ciências, que começam a se engajar nesse movimento contra a religião, contra Deus. Só que, ao contrário, isso é muito importante, daquilo que acontecia no século XIX, de uma literatura muito mais acadêmica, onde as pessoas deveriam ter mais contato com a filosofia para poder entender, esses homens escreveram livros que fossem fáceis de serem lidos por pessoas comuns. Eles pegaram, basicamente, os argumentos dos grandes filósofos, colocaram no liquidificador, bateram isso daí, colocaram numa linguagem popular, muito mais emocionada, muito mais flamejante. E era muito comum, por exemplo, na primeira década do ano de 2000, você vê pessoas normais lendo Deus um Delírio, de Richard Dawkins. Porque era uma literatura densa, mas ao mesmo tempo mais simples, mais mastigável, argumentos mais simples para que você possa entender. Então, a partir desse momento, o movimento ele ganha uma grande proporção. Por quê? Não apenas acadêmicos estão participando desse debate, mas agora pessoas comuns. Eu lembro, Felipe, meu primeiro contato com o ateu, eu devia ter lá para os 17, 18 anos. Eu estava num cursinho preparatório, né? Aí, por vergonha minha, né? Ele olhou para mim assim, esse rapaz, falou, Lucas, você é cristão? Eu falei, pô. Ele, deixa eu te falar um pouquinho sobre o cristianismo. Cara, ele me apresentou uns 5 argumentos que eu não sabia como refutar.
eu fiquei totalmente constrangido, envergonhado. E a partir daquele momento eu pensei, cara, eu preciso lutar e estudar para dar uma boa resposta à minha fé. Eu não posso simplesmente ouvir esse tipo de argumento e fazer esse papelão aqui na frente dos outros. Então, pode ver, um adolescente com 17, 18 anos, um homem já ali, que tinha um domínio de argumentos de neo-ateus, porque é uma linguagem muito mais fácil, muito mais tranquila de ser manejada, diluída e, ao mesmo tempo, reverberada. Então, esse é um cenário, basicamente, sintético da diferença principal entre o movimento ateu, o movimento neo-ateu e essa grande proporção que existe entre os dois. Então, é muito comum você ver, por exemplo, canais no YouTube que falem sobre isso. Por quê? É uma linguagem mais simples, são argumentos mais tranquilos, não tem muito debruçar filosófico em cima de todos esses argumentos. É muito mais popular. Então, basicamente, esse é o cenário tanto do movimento ateu quanto do movimento neo-ateu. A questão que fica agora, Felipe, e eu passo a bola para você, mas como esse movimento, seja um ateísmo mais clássico, mais filosófico, ou esse ateísmo mais xiita do neo-ateu, ele vai reverberar principalmente na área da biologia, na área das ciências naturais. Como isso aparece em livros didáticos, em abordagem de professores em sala de aula, como isso aparece, como você consegue perceber esse tipo de coisa na atuação dos professores? Sim, sim. Antes de partir para a resposta dessa pergunta, né, e para esse comentário, Lucas, eu recordo, né, sobre a questão do que os Salmos dizem e do que é dito também em 1 Pedro. Nos Salmos, Salmo capítulo 14 e versículo 1, né, e o Salmo 53, é dito o seguinte, basicamente é a mesma coisa que é dito nos dois Salmos. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Ou seja, por duas vezes, apesar da gente ver todo esse movimento moderno e recente, né, do ateísmo, da história do ateísmo, e vários promotores, né, vários ativistas que promovem ferrenhamente o ateísmo nos nossos dias, através de canais no YouTube, através de livros, através de todos os meios possíveis, promovem essa negação da existência de Deus ou de algo transcendente. A gente vê isso já desde o Éden também, desde os tempos bíblicos. Tanto que aqui nos Salmos é destacado isso. E quando chega no Novo Testamento, aí é que a gente vê o apóstolo Pedro falando o seguinte, em 1 Pedro 3, versículo 15, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. É interessante a gente perceber isso, né? Porque, dentre outras coisas, a fé cristã, ela não é uma fé irracional, muito pelo contrário, ela é especialmente uma fé muito racional, muito sólida e muito robusta. E a própria Bíblia também nos dá essa base sólida na realidade, né? E ao pensar sobre como o ateísmo ele se promove, principalmente através do ensino da biologia e da física, eu sempre penso em dois grandes nomes, que é justamente o Richard Dawkins e o Stephen Hawking. Tem os nomes parecidos, né? Mas esses dois se destacam. O Richard Dawkins se destaca na biologia e o Stephen Hawking se destaca na física, na cosmologia, na astronomia. E eles dois são bem parecidos, né, no trabalho deles, tanto científico, quanto também através de livros, através de documentários, de filmes, de entrevistas e por aí vai. Para quem não os conhece, basicamente os dois são grandes ateus, por assim dizer, ou são duas grandes referências ateístas. Os dois são também cientistas, só que com uma cosmovisão completamente ateísta. E os dois escreveram vários e vários livros, né? Só para citar alguns exemplos, um dos conhecidos de Richard Dawkins é Deus um Delírio. Ou seja, ele traz essa ideia que Deus é somente uma ilusão, uma ideia das nossas cabeças e não é um ser real, né? E todo-poderoso. E Stephen Hawking tem um livro dele, Breves Respostas para Grandes Questões. Ou seja, mais uma vez, eles querendo trazer a cosmovisão deles para o público em geral, ou seja, para aquele público que não é tão acadêmico.
E o principal meio pelo qual eu vejo o ateísmo sendo promovido, né, em ambas as disciplinas ou em ambas as áreas científicas, é justamente através e ligado à teoria da evolução. Através da teoria da evolução, eles buscam dar uma razão científica ou uma causa científica para negar ou rejeitar Deus. Só que eu considero ser uma completa loucura, porque como a natureza, o universo, ele pode se autoparir. Mesmo para quem acredita na teoria da evolução, faria mais sentido acreditar na existência de Deus e que Deus usou a teoria da evolução. Faria mais sentido pensar dessa forma do que pensar, não, o universo, a vida e tudo mais se autopariu, ou seja, se autoproduziu, se autogerou sem a necessidade de uma causa primeira que é Deus, sem a necessidade de uma causa inteligente guiando todo esse processo. Mas não, eles preferem abraçar e promover essa causa do ateísmo, né? Especialmente através da teoria da evolução. E através da teoria da evolução, eles acabam adotando como a base científica da cosmovisão deles, onde eles vão explicar a origem da vida, a origem do universo, como a vida em sociedade, né, na sociedade humana funciona. Eles vão literalmente adotar o ateísmo e o evolucionismo como a sua cosmovisão e como o meio pelo qual eles vão responder a todas as grandes questões da vida. De onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, por que existimos. Essas são grandes questões que toda a cosmovisão busca responder, né? E eles se promovem justamente através dessa teoria, né? Eu acho que a grande falha, por exemplo, dos dois, tanto do Dawkins quanto do Stephen Hawking, é que eles cometem um erro muito banal ao tentarem refutar uma vertente de resposta. Como acadêmicos que eles eram, eles deveriam estudar pelo menos aquilo que eles se propõem a refutar. Então, no livro Deus no Delírio, por exemplo, logo na introdução, o Dawkins vai dizer que não precisa estudar teologia para refutar a teologia. Então, ele não se debruçou sobre os escritos teológicos e nem sobre a percepção de Deus, como o cristão percebe Deus e entende Deus e se relaciona com Deus, para refutá-lo. Então, ele não entra no sistema teológico e tenta desmantelar esse sistema por dentro. Ele faz apenas ataques ilusórios, porque ele não sabe daquilo que ele está falando. Então, é como se eu pegasse uma pessoa de matemática e pedisse para que ela refutasse algo da química, sabendo que ela nunca teve contato com nada de química. E ele simplesmente falasse coisas e coisas e coisas, uma pancada de bobagem, que não faz sentido, porque ele nunca se debruçou naquela disciplina em si para tentar refutá-la. E o mesmo vai acontecer com o próprio Hawkins. Ele nunca se debruçou em teologia. Ele não era uma pessoa que pensava em teologia. Nós sabemos que o avanço que ele fez na área de astrofísica, por exemplo, são avanços significativos, né? Nós precisamos considerar esse tipo de coisa, mas quando ele vai falar de teologia, ele é como se fosse uma criança de 3 anos de idade que nunca foi na escola dominical, entendeu? Por mais que eles tenham graduações, isso é muito importante. O cara pode ter, Felipe, graduação em tudo, pode ter doutorado e PhD, pode ter tudo. Mas ele pode ser um tremendo desqualificado ao falar de uma coisa que ele não domina. Tá? Isso é perfeitamente normal. Eu posso ter PhD em matemática, mas cometer atrocidades ao falar sobre português, falar sobre química, sobre física. Porque não é a minha área de especialidade. E esses caras se lançam para falar de coisas que eles não dominam. Só que como que eles têm mestrado, doutorado, PhD, um currículo muito quente, essas bobagens acabam passando porque eles têm um currículo, eles têm um brasão. Só que isso é uma grande bobagem, uma grande besteira. E fora que eles também abraçam, né, a questão do cientificismo, Sim. Que basicamente é um posicionamento, né, filosófico, ou que praticamente muitos cientistas e acadêmicos abraçam, como se a ciência fosse capaz de explicar todas as coisas, como se a ciência tivesse resposta para tudo, quando na verdade ela não tem resposta para tudo. E fora que a própria ciência em si, ela é limitada ao que ela pode observar e medir, quantificar, especialmente através de meios e métodos científicos, né? Então ela é bastante limitada. Tem muitas questões
do nosso próprio âmbito humano, né? Por exemplo, questões de sentimentos, emoções, questões da própria psique humana, que a ciência não consegue responder de maneira objetiva, de maneira concreta, quantificar e medir, né, a nossa mente, a nossa psique, a nossa alma, né, os nossos sentimentos e emoções. Fora várias outras questões, né, tanto do âmbito humano, quanto do âmbito cosmológico mesmo, filosófico e por aí vai, que a ciência não é capaz de dar uma resposta, ou pelo menos uma resposta objetiva, franca e direta. Então, todos os cientistas deveriam ser mais humildes e dizer, eu só sei até aqui, meu limite é até aqui. Mas, muito pelo contrário, a gente vê uma postura de soberba e de arrogância tal que eles dizem, nós podemos explicar todas as coisas. Nós, seres humanos, somos a razão última de todas as coisas. E abraçam essa postura do cientificismo, né? De dizer, não, a ciência pode explicar todas as coisas. Se a gente não tem resposta agora, a gente vai descobrir uma resposta lá na frente. Não, e essa é uma grande sacada covarde deles, né? A ciência talvez não explique o amor hoje, mas nós cremos, temos fé que daqui a pouco algum grande físico, matemático dará uma explicação científica sobre essas coisas que a ciência hoje não pode deduzir nem reverberar. Isso é bem engraçado em relação à postura que eles têm, ainda mais contra a própria fé, né? Mas no caso da matemática, por exemplo, como isso pode ser reverberado? O ateísmo, principalmente na matemática, ele é reverberado, pelo menos naquilo que eu consigo ver em escolas, em canais, é não dar a devida glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Os números não vieram do acaso. O raciocínio lógico não brotaram de, como o Felipe falou, de um processo involuntário, não guiado, que hoje nos trouxe uma mente que raciocina e que pensa. Tá? E quando nós estudamos a matemática, estudamos os números, estudamos os cálculos, as equações, e ao mesmo tempo isso não é atribuído a Deus, mas é atribuído a uma capacidade humana de chegar a essas compreensões de forma autônoma, nós estamos praticando um ateísmo na educação. Da mesma forma como um cristão, por exemplo, pode ser ateu na sua vida prática. Imagina só, o Felipe amanhã ele vai receber uma oferta de 10 mil reais. E as coisas começam a ter um sentido diferente na vida do Felipe. O Felipe, como cristão, ele tem que dizer, pô, glória a Deus por isso. É o Senhor que está providenciando essas coisas. Somos gratos ao Senhor. Mas se o Felipe calar sua boca diante dessas coisas e viver uma vida sem dar glória a Deus, é como se ele dissesse, eu não preciso de Deus para viver. Eu consigo viver a minha vida de forma autônoma. Então, mesmo o Felipe sendo um cristão, ele pode evidenciar ateísmos na sua vida. Então, na matemática não é diferente. Uma família cristã, por exemplo, pode colocar o seu filho na escola. Mas lá na escola, se o professor não dá a devida glória a Deus por aqueles raciocínios matemáticos, é como se ele recebesse uma grande bênção e dissesse, glória a Deus não, glória a todos nós, porque todos nós em comunidade chegamos a essa compreensão. Então, o lugar de repouso para a matemática não é mais o próprio Deus, acaba virando o próprio homem em si, como aquele que vai ser o receptáculo de toda essa informação e de toda essa inteligência. Então, o ateísmo na matemática, de forma prática, é visto dessa forma. Enquanto o Felipe falou que na biologia, nas ciências naturais, a evolução está muito mais em vigor nisso tudo, na matemática, quando o cálculo dá certo, gente, pensa só nisso. O cálculo deu certo, a resposta foi 3, você viu no gabarito que a resposta é 3. Por que nós temos confiança nisso? Porque Deus, ele é soberano. A verdade provém de Deus. Então, se chegamos a um gabarito verdadeiro, é porque tem um Deus no céu que é legislador. E ele vai legislar nesses problemas matemáticos também. Então, dar essa devida glória a Deus não é um aspecto religioso, pietista e beato. Não. Não é algo que, olha, ele quer ser muito religioso, ele quer ser um crente, ele quer ser um santarrão. Tem isso às vezes, né? Ele quer ser muito santarrão, muito santo. Não, não é isso. Estamos mal acostumados a fazer coisas na vida, coisas normais, sem dar a glória a Deus. Essa é a verdade. Somos cristãos, às vezes, que foram treinados a viver como se fossem ateus nessa vida.
atravessar uma rua sem dar glória a Deus, a comer um pão sem dar glória a Deus, a receber coisas sem ser gratos a Deus. E isso vai ser automaticamente reverberado na matemática, que é um grande perigo, um grande risco, porque a mentalidade ela não vai ser formada ao ponto de enxergarmos o mundo como o mundo de Deus e um mundo onde ele exige glória em todos os aspectos, em toda a vida realmente. Então, a partir... assim, Lucas, nessa questão da relação do ateísmo, né, com a matemática, um dos pontos que eu vejo como tão essencial, né, na matemática é a verdade. E os ateus, eles, quando impregna o ensino de todas as disciplinas, ou da educação como um todo, e especialmente da matemática, acaba tendo um confronto com a verdade. Porque se Deus não existe, não existem absolutos. Ou seja, não existem verdades absolutas. Mas se Deus existe, existem verdades absolutas. Uma coisa está ligada com a outra. Então, a própria matemática é uma das grandes evidências, né, de que Deus existe. Como a gente, para quem está chegando agora na live, eu e o professor Lucas, a gente já realizou uma outra live que a gente abordou um pouco dessas questões. E o ensino da verdade, a defesa da verdade, a exposição da verdade, o confronto com a verdade, né, está diretamente ligada com Deus e diretamente expressa, comunicada, ensinada e ligada com o ensino de matemática. Tudo na matemática se relaciona com a verdade. E quando o ateísmo se envolve, né, impregna o ensino de matemática, logo surge a questão da relativização da verdade. E uma vez que a relativização ocorre no ensino de matemática e no ensino de ciências, ela impregna todo o restante da visão de mundo dos alunos em formação, dos professores, dos futuros profissionais, das famílias, das crianças, dos jovens, e por aí vai. Então, o que é verdade para você não vai ser verdade para mim. O que é verdade para mim não vai ser verdade para você. Então, essa é uma das grandes formas, né? O ensino de matemática promove a verdade, a importância da verdade e de que existem absolutos que não mudam, não importando o local do mundo ou do universo onde a gente esteja. Por exemplo, 1 mais 1 sempre vai ser igual a 2, fora vários outros absolutos matemáticos que existem, né? E verdades científicas que são absolutas. Mas para o ateísmo, quando ele confronta essa questão da negação da existência de Deus, e tira Deus do centro, do eixo central do ensino de todas as disciplinas da educação, né? Então, ocorre uma relativização da verdade. E essa relativização ocorre na matemática, na biologia, na física, na química, em todas as ciências e em toda a vida também. Não, isso é muito importante que você falou, até em aspectos práticos. Por exemplo, às vezes, os alunos fazem perguntas que às vezes os professores são um pouco preguiçosos em responder. Ou não pode assim, professor, mas por que 1 mais 1 sempre vai dar 2? Aí uma resposta um pouco preguiçosa. Porque Deus quis. Apesar da resposta ser uma resposta verdadeira, ela não expressa a totalidade do que ele está falando. Porque o Deus quis não pode ser uma resposta clichê e aquele tapa-buraco. Não, mas não é porque Deus quis. Porque 1 mais 1 sempre será 2, não é apenas porque Deus quis, porque não poderia ser diferente disso. 1 com 1 não poderia ser 3. Não poderia ser diferente disso. Porque a vontade de Deus foi estabelecida. Então, o porquê Deus quis vai envolver tanto a sua vontade de que seja dessa forma, e quanto o seu caráter de ser verdadeiro. Então, é uma boa oportunidade, por exemplo, para o professor, nesse momento, poder parar a própria aula e falar, olha só, vamos agora entender esse caráter verdadeiro da matemática na sua profundidade. Porque isso vai dar base para que a gente possa avançar em outras matérias e entender que Deus está carregando tudo isso. E ela só pode ser sustentada por causa disso. Então, o que o Felipe falou é muito interessante. A verdade da matemática, por mais que existam movimentos que tentem fazer com que ela seja não absoluta e relativa, ela nunca poderá ser relativa, gente. Porque o mundo não funciona com a matemática relativa. Ele vai funcionar com a matemática absoluta. Tá? Você pode experimentar isso no seu banco. Pega lá um dinheiro do banco, vai lá no Itaú, por exemplo. Fala para o Itaú, eu quero R$3.000 emprestado. Aí o Itaú te dá R$3.000 emprestado.
se você não devolver os R$ 3.000, você vai sofrer um acúmulo de dívidas. Você pode bater na porta do Itaú do gerente e falar, olha só, eu entendo que a matemática é relativa. Então, por favor, os 3.000 não são mais 3.000. Agora é R$ 1 que eu te devo. Gente, isso não funciona em lugar nenhum. Porque a matemática, ela é imperativa. O mundo, sem esse absoluto, ele não funciona. As relações humanas não funcionam. Porque ninguém quer emprestar e não receber aquilo que emprestou. O prejuízo, ele traz caos no mundo. Ele traz problemas. Isso vai acontecer com a relativização da matemática. Isso é muito interessante, esse caráter absoluto de fato. Mas, Felipe, uma coisa importante que a gente ouve bastante por aí. O movimento neo-ateu, por exemplo, vai dizer que... o Dawkins vai dizer isso aqui no livro dele. Que as crianças... Ele vai dizer isso no livro, logo no começo. Que deveria ser proibido que as crianças de famílias cristãs não deveriam ser ensinadas a serem cristãs. Porque isso é uma grande afronta à inocência das crianças. Então, ele vai entender que a educação da criança tem que ser uma educação sem Deus e sem crenças. Trazendo isso para o contexto de sala de aula, de ensino, existe, de fato, educação sem crença? Existe, de fato, uma educação sem nenhum tipo de Deus? O que você entende sobre isso? Jamais, meu irmão, jamais. Como diz o pastor Felipe Fontes, né, ou Pontes, se não me engano, tem um livro dele chamado Você Educa de Acordo com o que Você Adora. É interessante que aqui no meu perfil, né, sempre vem uma ou outra pessoa comentar certas postagens minhas, e quando eu vou ver o perfil da pessoa em questão, tem lá, feminista, tem lá, partidário de determinados políticos, né, que defendem determinadas ideologias. E sempre no perfil da pessoa tem coisas lá que permeiam ou são reflexo da cosmovisão da pessoa e também do que está no centro do coração e da mente da pessoa. Então, de acordo com quem eu adoro, eu vou ensinar, eu vou educar. Se eu sou cristão, eu vou educar meus filhos, vou educar meus alunos de acordo com essa cosmovisão, de acordo com esse entendimento que eu adoro o único e verdadeiro Deus. O Deus que de fato existe e que de fato é o eixo central, né, de toda a criação e também do ensino de todas as disciplinas. Como eu posso entender toda a realidade, como eu posso fazer com que meus filhos e meus alunos entendam a realidade do mundo em que vivemos, sem esse entendimento central, sem esse eixo central de que Deus é o centro de todas as coisas. Então, se eu sou ateu, eu vou educar meus filhos e meus alunos de acordo com o que eu adoro também. Da mesma forma, qualquer outra religião, ou mesmo pessoas que dizem não ter religião nenhuma, no final das contas, elas têm uma religião. Ainda que digam que não tem, se ela diz que não tem, ela está centrando o próprio homem, o próprio ego dela, no lugar de Deus e no lugar que normalmente outras pessoas atribuem à religião. Então, vamos educar sempre de acordo com o que adoramos e não existe educação neutra, né? Você pode ir em qualquer lugar, sempre as pessoas vão educar de acordo com o que elas adoram e de acordo com o entendimento e a visão que elas têm de mundo. E tudo isso vai ser muito perceptível através do que elas falam, de como elas vivem, de como elas se expressam, de como elas ensinam sobre a origem do homem, a origem da vida, como o mundo funciona, qual a origem do mal. Ou seja, todas as grandes questões fundamentais da vida, todo professor sempre vai educar e vai ensinar de acordo com o que ele adora e de acordo com a cosmovisão de mundo dele. Sempre ele vai dar respostas às grandes questões. Sempre as grandes questões vão ser trazidas à sala de aula, ou mesmo dentro do contexto doméstico, ou mesmo no contexto social. Então, sempre, essa questão da educação sempre vai estar presente e o ensino, né, de que Deus existe e colocar esse eixo central da existência de Deus, do Deus bíblico, da palavra de Deus, é muito importante. Eu vi uma vez uma entrevista, né, justamente de Richard Dawkins, Lucas, falando sobre a questão do criacionismo, que o criacionismo não deveria ser ensinado nas escolas. Aí ele deu lá algumas razões, né? Só que sempre eu fico, por que não? Por que não ser ensinado? E uma das coisas que eu sempre digo em minhas aulas e lives é porque tanto o ateísmo tem implicações para toda a vida, quanto o criacionismo, e especialmente a fé cristã ou a cosmovisão cristã, ou de maneira geral a cosmovisão religiosa, o entendimento de que existe um Deus,
tem implicações para a vida. Uma das grandes implicações desse entendimento de que Deus existe é que haveremos de prestar contas das nossas vidas. E existe uma maneira correta de se viver. Mas uma das grandes implicações do ateísmo é justamente essa, a relativização da verdade. Ou seja, se Deus não existe, podemos viver como quisermos, podemos ser o que quisermos e fazermos e dizer o que quisermos. Então, tudo se torna relativo. Então, eu vejo essa questão muito central na educação. É perfeito, né? Tem um livro chamado O Mito da Neutralidade Religiosa, da editora Monergismo. O autor se chama Roy Clauser. Ele vai dizer o seguinte, que a crença ela não pode ser extinta. Ela não é extinta. Ela é apenas deslocada. Ou seja, se o homem ele não crê no Deus Criador, no Deus Trino, ele vai crer em outra coisa. Mas não existe a não crença. Não existe a não fé. Não existe o não pressuposto. Ele vai estar vivendo de acordo com preceitos que ele acredita ser os mais corretos. Então, realmente, de fato, a neutralidade religiosa, não apenas na educação, mas em todas as áreas, é um mito. É quase uma disputa desleal sobre os campos da vida. Ou seja, o cara vai dizer pra gente, abra mão do seu cristianismo para entrar na academia. Mas ele não vai abrir mão do secularismo dele. Ele entra na academia, ele entra na escola, na educação, com todo o secularismo, modernismo, com todos os pressupostos ateus. E para fazer educação, para fazer economia, para fazer matemática, física, mas o cristão, ele precisa abrir mão da sua religião, da sua cosmovisão, da sua filosofia cristã? Não, claro que não. Então, realmente é um grande mito. Não existe uma educação sem Deus, gente. E isso precisa ficar muito claro. Alguém vai ocupar o lugar de Deus. O lugar de Deus não fica vazio. Ou é o próprio Senhor que vai ocupar esse lugar, ou, como o Felipe falou, é o próprio homem. Ou a tendência religiosa da época, ou a própria ciência, no cientificismo, como o Felipe falou também, vai ocupar esse grande trono, mas o trono não fica vazio. Nunca ficará vazio. Ele vai sempre ser ocupado por alguma coisa, por algum ser. Obviamente, a nossa luta aqui é para que Deus ocupe esse grande trono. Porque nós acreditamos que a educação ela tem um grande repouso, e é no Senhor. O alvo dela e o fundamento dela é em Jesus Cristo. Ela não vai repousar na mente humana e nem nas coisas dessa vida. Ela é transcendente. Ela tem o alvo e o fundamento tanto no próprio Deus. É nisso que nós cremos. Então, a neutralidade religiosa é algo que não existe. É uma grande balela. Ou os nossos filhos, as crianças, estão ouvindo a matemática, a ciência, o português, as linguagens e entendendo que tudo isso vem de Deus, ou elas estão ouvindo a mesma coisa e acreditando todo esse saber ao próprio homem. Não existe meio termo nessa grande guerra, tá? Não existe meio termo. Tem uma frase importante aqui, que eu até separei, do livro, né, que tem o nome da nossa live, A Desgraça da Corrupção. Se eu não me engano, quem fala essa frase aqui é o Rushduni. Ele vai dizer o seguinte: precisamos dos melhores homens ensinando nossas crianças. Porém, os melhores são os cristãos genuínos, que carregam sua religião consigo em todas as coisas. Por que ele fala isso? Porque o cristão genuíno, aplicando a matemática, aplicando a ciência, ele vai dar a glória. Não vai dar a glória a Deus no seu coração de maneira silenciosa, mas ele vai reverberar isso em sala de aula. Ele vai reverberar isso na própria aula, dizendo, isso tudo é para a glória de Deus, isso vem de Deus, e vai dar a explicação para embasar essas coisas. O que isso quer dizer? Por exemplo, que o professor do colégio X, que é um colégio não cristão, ou um colégio ateu, nesses termos da nossa live aqui, ele não vai explicar matemática corretamente? Claro que ele vai explicar, cara, porque a verdade é verdade, pô. A verdade é verdade na boca do ímpio ou na boca do cristão. Tá? Ele vai explicar corretamente a equação do segundo grau, a geometria, a célula, tudo certinho. Mas a questão é, na hora de acreditar a glória de todo esse conhecimento, o professor que não é cristão, ele vai acreditar ao próprio homem. Ou pior, ele vai acreditar ao acaso, ao processo não guiado, impessoal da evolução, que é o maior absurdo de todos.
como nós podemos chegar numa compreensão totalmente complexa da própria célula e falar que isso é um processo não guiado, impessoal, de bilhões de anos. Mas agora, o conhecimento da célula, das organelas, ele vai ter o aluno. Porém, vai faltar, talvez, a principal conclusão, que é acreditar todo esse conhecimento a Deus. Então, numa aula de biologia, de matemática, ele vai ter uma contemplação de que Deus ele é grande demais, de que Deus é poderoso. Então, isso é o que falta numa educação que não é cristã. Porque vai faltar a conclusão de todo argumento. Vem de Deus todo esse conhecimento. Isso é maravilhoso, cara. O Felipe faz isso muito bem, de ter toda essa esfera e apontar para Deus. Isso é maravilhoso. Felipe, sinceramente, eu queria que você fosse meu professor na escola. Eu poderia aprender mais sobre biologia e a física e, ao mesmo tempo, ter essa contemplação. E poder contemplar o poder de Deus atuando em coisas tão corriqueiras do dia. Isso faz uma grande diferença. Né? Então, não existe neutralidade. Ou as crianças aprendem para a glória de Deus, nesses termos, ou elas aprendem para a glória humana, naquilo que a gente está tentando. E assim, Lucas, estou falando de crianças, né? Graças a Deus somos pais, né? É uma bênção maravilhosa sobre a vida e principalmente sobre a gente, praticamente quando você vira pai, é como se ter o nosso entendimento sobre a vida, sobre Deus, sobre tudo, girasse uma chave assim que a gente passa, nossa, estourou meu crânio, assim, eu passei a entender tudo, inclusive sobre o próprio Deus, como o próprio Deus lida conosco, né? E é interessante que não existem crianças ateias, existem crianças que quando veem a criação, elas se deslumbram e ficam, oh, nossa, que coisa interessante. E, tipo, tem uma das mães aqui que tem participado dos passeios que eu organizo aqui em Recife, dos passeios e oficinas pedagógicas de ciência. E, tipo, é muito interessante ver como as crianças ficam deslumbradas com as questões da própria realidade. Literalmente, para onde você for no mundo, não existem crianças ateias. O ateísmo é uma resolução, uma decisão rebelde do homem em dizer Deus não existe, ainda que toda a realidade, tudo à sua volta diga Deus existe, Deus existe. E tudo que você vê é uma indicação de que Deus existe. E as crianças percebem isso com tanto fascínio e tanto maravilhamento, né, o deslumbramento ou contemplação, que uma simples formiga é questão de, tipo, ela ficar ali direto e ficar sempre contemplando aquela formiga, aquela coisinha bem simples e pequena da criação, com tanto deslumbramento, com tanta alegria, que você, como adulto, fica, meu Deus do céu, quando é que eu perdi isso, Deus? De me maravilhar como uma criança com as pequenas coisas. Tanto que é dito nos evangelhos, né? O próprio Senhor Jesus, o próprio Deus disse, para sermos como crianças, para sermos como crianças. E, tipo, eu fico muito alegre, né, quando eu já realizei um primeiro passeio no zoológico daqui de Recife e realizei recentemente uma oficina de botânica. E uma das coisas que enche meu coração de alegria é justamente ver como as crianças ficam encantadas com a criação de Deus e fazem perguntas e interagem, né, com as coisas criadas por Deus. Então, pessoal, o ateísmo é realmente uma decisão de um coração rebelde, em negar o óbvio, que mesmo crianças elas percebem e captam isso, né, da realidade. A gente sabe, né, na teologia que existem duas formas pelas quais o Senhor Deus se revela principalmente. Através da Bíblia, a revelação especial, e através da criação do universo, ou seja, a revelação geral. E as crianças, desde cedo, elas captam isso muito rápido e de uma maneira muito simples, e elas percebem que a própria criação é auto-evidente, é muito explícito que existe um Criador. Isso é interessante, Felipe, que você falou, porque se a educação ela não é cristã, aí vem a desgraça. Porque ao invés do pai, do professor, cultivar e regar esse tipo de mentalidade, por não dar uma resposta cristã,
ele vai só desmantelando e aos poucos minando esse tipo de raciocínio. Então, quando criança, ela vê o mundo dessa forma, mas quando ela começa a perceber que os professores não dão essa glória, ela vai se tornando mais velha, adolescente, falar isso aqui é uma grande bobagem. Então, a ciência é tudo de fato. É uma grande sorte. Então, quando não há esse regar e esse cultivo, cara, a criança ela vai pensando de forma cientificista. Então, foi muito interessante o que você falou nesse sentido, cara, porque de fato as crianças observam dessa forma, mas quando a educação não é cristã, não há esse cultivo, não há esse regar, cara, lá na frente vai chegar o prejuízo, né? Vai chegar a conta. Uma conta desgraçada. Sim, sim. Felipe, quais são os maiores prejuízos que você vê e os perigos, os problemas desse tipo de abordagem sem Deus na área da biologia, na área da física? Quais são os maiores prejuízos que uma criança pode ter ao estudar todas essas coisas, mas sem ter o seu olhar fixado em Cristo? Existem várias implicações, né? Várias consequências. A principal delas, ao meu ver, tem até um livro de um certo teólogo, né? Se não me engano, o título é Alegria para Viver ou Alegria de Existir, alguma coisa assim, de Alistair McGrath. Depois eu posso até procurar o livro e colocar aqui. Mas uma das coisas que o ateísmo produz, né, ou gera no coração das nossas crianças e dos nossos jovens, é a perda do senso e propósito da vida, esse entendimento de que tudo à nossa volta tem um propósito, inclusive a nossa própria existência tem um propósito, e um propósito elevado. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. A ciência ela pode explicar como as coisas funcionam. E ela vai explicar muito bem como, se eu soltar isso daqui cair, vai explicar muito bem por que isso ocorre. Mas ela é totalmente incapaz de explicar por que as coisas existem, por que as coisas são como são. Ela não é capaz de dar razão à existência de todas as coisas. Somente o próprio Deus é. E somente a religião, e especialmente a religião cristã, aponta para a verdadeira razão. E o ateísmo, ao ser ensinado, né, ao ser propagado através da educação, seja escolar ou seja universitária, ela tira esse senso de propósito e, consequentemente, a alegria de se viver. Tanto que uma das consequências de muitos países que abraçam o ateísmo ferrenhamente é o aumento de pessoas que, eu não vou utilizar a palavra aqui, porque, infelizmente, essas plataformas boicotam, né, certas palavras, mas de pessoas que fazem isso. Ó. Isso é uma das consequências diretas do ateísmo. É justamente retirar esse senso de propósito e, consequentemente, a alegria de se viver. Fora que também ocorre a questão, como já foi dito antes, a relativização da verdade. Ou seja, não existem verdades absolutas e nem verdades absolutas científicas. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê a promoção da ideologia de gênero fortemente nas escolas e faculdades, e especialmente, né, nas faculdades médicas e de ciências biológicas, ou seja, duas áreas científicas que deveriam prezar pela verdade e pelo fato absoluto que no ser humano existem dois gêneros, masculino e feminino, e somente esses dois, e nada mais além desses dois. Infelizmente, por uma cosmovisão evolucionista e ateísta, eles rejeitam todas as verdades absolutas e cientificamente comprovadas e reveladas, para abraçar uma ideologia, ou seja, para tornar a vontade, os sentimentos e os pensamentos do próprio homem como que verdades absolutas, quando na verdade são meras ilusões, mentiras e enganos. Se você for parar para estudar sobre a ideologia de gênero, ela está impregnada até mesmo na base nacional curricular comum do nosso país. Ou seja, ela está impregnada em tudo, desde a educação infantil até a educação universitária. Se a gente for ver a maioria das teses e doutorados e TCCs e monografias que os brasileiros produzem, você vai ver bastante ideologia ali, e nada de produção ou acadêmica ou mesmo sequer apreço pela verdade. Então, a promoção do ateísmo ou as implicações, os perigos que ela vai trazer, né, na questão do ensino de biologia e de física,
essa perda do senso de propósito de todas as coisas e da alegria de se viver, essa relativização da verdade e várias outras implicações também. Várias outras implicações, como, por exemplo, a questão do transhumanismo, que é justamente de elevar ou evoluir o homem através de outras vias, quer seja da biotecnologia ou quer seja através da própria tecnologia. Tanto que uma das implicações do ateísmo, né, dessa cosmovisão ateísta, é que se Deus não existe, o homem é o próprio Deus. E cada vez mais o homem tem criado inteligências artificiais e colocado as inteligências artificiais, as chamadas IAs, no lugar do próprio Deus. Ou seja, o próprio homem rejeita Deus e cria um ídolo para si. E se anos atrás, séculos atrás, os ídolos não podiam falar, não podiam ver, não podiam se locomover, agora o homem chegou no ápice da idolatria, da loucura e da burrice, de criar um ídolo que pode falar, um ídolo que pode ver, um ídolo que pode se locomover e pode, de certa forma, pensar, que é as chamadas inteligências artificiais. E cada vez mais a gente vê isso crescendo a tal ponto que alguns jornais aqui do Brasil e do mundo afora têm promovido as IAs ao ponto de as IAs serem capazes de responder a qualquer pergunta sua. Basta você perguntar a elas, que elas vão lhe responder. Então essas, para mim, Lucas, são algumas dos perigos e dos grandes problemas que a cosmovisão ateísta gera e tem produzido, né? Seja de maneira indireta ou de maneira mais profunda ou de maneira superficial, né? E a longo prazo também. No caso da matemática, creio que um dos maiores prejuízos que uma educação sem Deus possa trazer é que a matemática se torna cada vez mais cinza, mais desconexa. Ela não tem nenhum tipo de ligamento. Então, por exemplo, quantos alunos não se perguntam por que eu estou estudando isso? Ou qual será a aplicação disso na minha vida? Ou por que aquilo que eu estudei no ano passado não vai se repetir agora? Se vocês perceberem, o ensino fundamental e o ensino médio é um rolo compressor de conteúdo, onde uma coisa não se liga à outra e o aluno não sabe por que ele está fazendo aquilo. Eu já vi muitos alunos em sala de aula, até com questionamentos sérios, dizendo: professor, por que eu estou estudando isso? E não era um aluno preguiçoso querendo dar uma desculpa para não estudar. É realmente uma pergunta: por que eu faço aquilo que eu faço? Então, quando nós não temos uma cosmovisão que comporte esse tipo de pergunta, tudo vai ser muito cinza. Não tem propósito. Tudo é automático. E a gente faz aquilo porque tem que fazer. Alguém disse que tem que fazer. E eu creio que o ensino de matemática no Brasil ele vai tão mal das pernas há muito tempo, e um dos motivos é certamente esse, porque não tem uma conexão com nada. É tudo por nada, é tudo através de nada. E o maior propósito, talvez, é você ter um diploma, passar em um concurso público, e aquele conhecimento que você passou a vida inteira estudando serve para nada. É só o diploma para você poder entrar em uma universidade ou entrar no mercado de trabalho, mas é tudo muito desconexo. Então, quando Cristo ele não está sendo a base do conhecimento, não tem conexão com nada. Apenas Jesus Cristo ele vai ter a prerrogativa de conectar não apenas conhecimentos matemáticos, né, disciplinas e matérias aleatórias de matemática, mas em Cristo todo conhecimento ele é altamente conectado. E somente em Cristo existe significado. Isso é muito importante. O mundo, ele é significado. Tudo aquilo que nós fazemos possui um significado. Nada nesse mundo não tem significado. Nada nesse mundo tem um espaço em branco. Não, existem significados. E quando a aula de matemática, a aula de biologia, de física, de português, ela não tem um significado claro, nós fazemos aquilo por quê? Então, quando o significado da própria aula não é expresso, o próprio professor não pinta aquilo ali com cores mais fortes, mais belas, ao ponto de ser algo contemplativo, aquilo se torna cada vez mais cinza. Então, tirar Deus desse meio não torna a ciência mais leve e mais livre para ela conseguir galgar áreas maiores. Torna a ciência cada vez mais cinza e mais sem sentido. Porque é apenas através de Cristo
que a ciência tem sentido. É apenas através de Cristo que todas as matérias da matemática, do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ensino médio, faculdade, isso tem um sentido, isso tem cor, ao ponto de não dizer, ah, sim, é por causa disso que eu estou estudando. Então, a equação a fórmula de Bhaskara, que é tão mal falada na internet, né, onde os alunos dizem, onde vou aplicar isso na minha vida, por que eu vou ter que utilizar? Talvez, se o professor desse uma resposta cristã, ele poderia dizer, olha só, talvez eu não use isso na minha vida, mas eu entendo que o mundo de Deus é um mundo complexo. E no mundo de Deus, a fórmula de Bhaskara, ela tem uma aplicação. Então, se eu entender a fórmula de Bhaskara, eu consigo compreender melhor o mundo de Deus e, através disso, viver melhor no mundo de Deus. Mas não porque eu quero ser um matemático com profissão, mas porque eu estou observando, contemplando todas as complexidades do mundo. Seja numa célula, que é muito complexa, seja através de números, de equações e de fórmulas, mas eu não estou apenas vendo algo que é complexo e que me esmaga, mas eu estou espiando de longe a sabedoria do Criador. E através disso, estou me maravilhando. Então, se não tem Deus nisso tudo, é tudo muito cinza, tudo muito pesado e tudo, mas por que eu tenho que fazer isso? Que coisa pesada. É sempre um fardo nas costas das pessoas. Então, quando Deus ele sai de cena, nesse sentido, a matemática perde o seu brilho, perde a sua conexão com o mundo e perde a sua conexão com o homem. Não existe mais significado. O significado apenas pode ser visto através do próprio Cristo. Isso é muito, muito, muito importante. Através disso, Felipe, queria te fazer uma pergunta. E caminhando já para o final. Manda brasa. A maior importância de uma educação cristã, ao seu ver? Se fosse para dar uma resposta cravada, assim, é importante por causa disso. Qual seria a sua resposta diante dessa pergunta que tem sido levantada já há bastante tempo no nosso país? Tem uma explicação sobre a questão da verdade que o pessoal usa. Como eu posso saber a diferença entre uma nota de dólar ou uma nota de real falsa de uma verdadeira? Simplesmente conhecendo em todos os detalhes a nota que é verdadeira. Porque a partir da verdade eu vou saber identificar não somente o que é certo e errado, mas eu vou saber entender toda a realidade. Quer seja coisas que são verdadeiras, quer sejam coisas que são falsas, bem como tudo mais relacionado à realidade. Então, para mim, a grande razão, né, e a grande importância da educação cristã é que ela nos ensina a verdade, é que ela nos ilumina com a verdade, é que ela ressalta a verdade, é que ela nos conduz a amar a verdade. E toda a verdade provém de Deus, né? E o próprio Deus é a verdade. Então, a educação cristã, diferentemente da educação ateísta, né, ou de uma educação supostamente neutra, ela vai prezar tanto pela verdade, que ainda que a verdade nos confronte, ainda que a verdade nos seja pesada ou nos custe algo, ela vai prezar pelo ensino da verdade. E a principal verdade é que Deus existe, e a partir de Deus, toda a realidade passou a existir, toda a realidade é sustentada, toda a realidade pode ser entendida e plenamente vista, né, lidada, enfim, estudada, investigada e por aí vai. Então, para mim, a grande importância da educação cristã é que ela vai ressaltar a verdade, ou seja, vai ressaltar ainda mais e dar a devida glória a quem é de merecimento, que é justamente o próprio Deus. Diferentemente de uma educação ateísta ou dita neutra ou feminista ou qualquer outro ista que o pessoal queira colocar, né? Todas essas vertentes, elas sempre vão relativizar a verdade e, consequentemente, elas vão jogar o sentido e o propósito de todas as coisas para longe, a alegria de se viver, de se desfrutar da criação e do mundo de Deus para longe, bem como dificultar as nossas vidas, porque a gente não vai saber como viver no mundo que Deus nos criou para viver, nem saber como trabalhar, como viver, como construir uma família no mundo que Deus criou para viver. Tanto que uma das consequências que a gente vê hoje em dia na educação, né, é que as pessoas não sabem mais criar filhos, não sabem mais
porque faz o que faz ou para que faz, como o professor Lucas pontuou, né? Então, uma educação cristã. Voltou? Voltou. Voltou? Uma educação cristã, ela vai nos dar uma noção completa, perfeita e principalmente verdadeira para vivermos as nossas vidas e entendermos tudo à nossa volta. Perfeito. Concordo com tudo que você falou. E só acrescentaria um versículo nisso tudo, né? 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, esse fazer tudo para a glória de Deus precisa ser intencional, né? Você precisa fazer isso pensando sobre isso, premeditando as atitudes para a glória de Deus. Então, uma das importâncias de uma educação cristã é, de fato, receber todo o conhecimento e, ao mesmo tempo que você recebe, você sabe que ele veio de Deus e você devolve esse conhecimento para Deus em glorificação e contemplação. Então, fazendo, de fato, tudo para a glória de Deus, né? Pensando, raciocinando, fazendo uma conta, fazendo um trabalho, pensando sobre aspectos complexos da realidade, mas, ao mesmo tempo, entendendo intencionalmente quem é o autor de tudo isso e, ao mesmo tempo, respondendo a esse autor em glorificação, em contemplação, em maravilhas. Então, é uma das características fundamentais e importantes. Tem uma frase que eu separei aqui, que eu gostaria de ler, que é do John Gresham Machen, no livro A Necessidade de Escolas Cristãs. Olha o que ele vai dizer. Vejo pouca consistência em um tipo de atividade cristã que prega o evangelho nas esquinas e nos confins da terra, mas negligencia os filhos da aliança, abandonando-as a um secularismo frio e incrédulo. Qual é o ponto do Nation aqui? Como assim? Os pais evangelizam, fazem obras missionárias, mas na hora de mandar os filhos para a escola, mandam os filhos para escolas seculares, né? Onde tem professores que vão ensinar de acordo com as suas próprias concupiscências e conclusões. Isso não faz tanto sentido assim, porque se existe um engajamento para fazer a obra de Deus e fazer com que o reino de Deus avance, na hora de pegar os filhos, lançam os filhos para esse meio de lobos. Obviamente, existem contextos e contextos aqui, mas o ponto mais importante que eu quero ressaltar é a adoração precisa ser completa. 1 Coríntios 10:31. Não é só ir para a igreja ao domingo, ir para o culto do meio da semana, ir para uma EBD. A adoração a Deus precisa contemplar todas as áreas da vida, inclusive o ensino. Então, por que adorar no trabalho, na igreja e na escola? Não existe isso. A escola é um lugar onde Deus não entra. Então, é necessário sim, porque a fé cristã, ela exige uma adoração plena, uma mentalidade plena a respeito de Deus. Deus está envolvido em todas as áreas da vida, inclusive na própria educação. Então, eu pontuaria essa resposta a mais aí ao que o Felipe falou, que é excelente já. E Deuteronômio 6:11 fala sobre isso, né? Justamente a gente educar os nossos filhos e alunos ao acordar, ao dormir, ao almoçar, ao caminhar, ou seja, a educação tem que ser plena e tem que ser ao longo de todo o dia e toda a vida, né, daquela criança ou daquele jovem, e justamente uma educação que, como diz lá, né, se não me engano, é em Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus, é o único Senhor verdadeiro. Então, toda a educação e toda a formação de nossas crianças e das futuras gerações tem que apontar para Deus. Perfeito. Felipe, partindo para as considerações finais, faça suas considerações a respeito desse tema e, ao mesmo tempo, dê dicas de leituras, de livros, de materiais que você já usou para poder chegar nessas conclusões que você deu aqui na nossa aula hoje. Deixa eu só pegar um aqui, rapidinho. Mas alguns livros que eu considero importantes, principalmente para chegar a essas conclusões, são livros que encontramos em editoras brasileiras, como Monergismo, Trinitas, que têm produzido muitos materiais a respeito de uma cosmovisão cristã. Então, se você nunca teve contato com esse tipo de abordagem,
Vale muito a pena dar uma pesquisa nessas editoras, buscar materiais, buscar artigos, porque há alguns anos atrás era muito deficiente esse mercado, não era muito conhecido, mas hoje, graças a Deus, essas editoras têm se engajado bastante em publicar livros e artigos, capacitação para a cosmovisão dentro da educação. Vai lá, Felipe. Eu só queria citar uma frase aqui, né, que está no livro que dá título à nossa live. A educação das crianças para Deus é a tarefa mais importante desempenhada sobre a terra. Tanto que o livro de Deuteronômio, né, tem justamente essa preocupação na formação das novas e futuras gerações, e a gente vê essa preocupação ao longo de toda a Bíblia. Então, fica aí essa frase e as dicas de livros. Primeiramente, principalmente, é esse livrinho aqui, A Desgraça do Ateísmo na Educação. É da editora Monergismo, um livro fininho, para quem adquirir. Dá para ler ele em questão de menos de um mês, praticamente, em que ele vai abordar extensivamente esse assunto da nossa live hoje, da nossa aula hoje. A Cris perguntou qual é o nome do livro, A Desgraça do Ateísmo na Educação, da editora Monergismo. Tem vários livros aqui que eu poderia indicar, mas para a gente não consumir muito tempo e o Lucas poder falar também, eu vou indicar mais aqui. Esse daqui, como a gente falou sobre a questão do cientificismo, sobre esses cientistas, né, jornalistas, intelectuais, influências, né, que pensam e dizem que a ciência pode explicar tudo. Nesse livro aqui, A Ciência Pode Explicar Tudo, justamente uma pergunta, e o livro vai trazer uma vasta resposta de John Lennox. Esse John Lennox aqui é um cristão, mas não é um mero cristão qualquer. Ele é matemático, cientista e também teólogo. Então, ele vai abordar esse assunto e responder essa pergunta com a visão de um cristão, com a visão de um teólogo, mas também com a visão de um cientista. Então, vai ser muito bom. Também é um livro fininho que dá para ler muito rápido. E o outro livro aqui, esse livro aqui já tem o nome de Ateísmo na capa. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Esse livro daqui é um pouco mais grosso, então vai demandar um pouco mais de estudo. Praticamente é um livro para ser estudado durante anos, né? E o autor Norman Geisler, ele tem vários outros livros sobre apologética cristã. Mas eu gosto muito desse livro porque somente o título ele traz o cerne da questão entre a fé cristã e o ateísmo. Envolve fé. E entre nós cristãos e os ateus, praticamente os ateus têm mais fé do que a gente, de certa forma, porque nós cremos na verdade como de fato ela é, mas os ateus eles acreditam numa loucura, em algo que não existe, num acaso, em processos aleatórios, enfim. Ou seja, acreditam que o nada é Deus. O nada deu origem a todas as coisas. E eles acreditam em nada, mas eles acreditam tão firmemente nisso e estão dispostos a morrer por isso. Então fica a grande questão para a gente. Nós estamos dispostos a morrer por nossa fé, a defender nossa fé com tanta convicção quanto os ateus defendem? Nós defendemos a verdade. Eles acreditam numa mentira. Então fica essas dicas de livros aí. Os outros, ao longo dos stories aí da semana, eu vou recomendando também. Mas esses são os principais. Não tenho fé suficiente para ser ateu, da editora Vida. A Ciência Pode Explicar Tudo, de John Lennox, também da editora Vida. E A Desgraça do Ateísmo na Educação, da editora Monergismo. Perfeito. Eu acrescentaria mais um. O meu está guardado ali, não vou pegar agora, mas o nome é A Filosofia do Currículo Cristão, de Rosas John Rushduni. É da editora Monergismo também. Esse livro ele vai ter uma abordagem muito ampla, porque o Rushduni ele vai trabalhar a filosofia do currículo cristão na matemática, na linguagem, na ciência, na história. E ele é um cristão muito vibrante nesse sentido. Aí, ó. É isso aí que está na mão do Felipe. E ele é muito vibrante. Então, ele vai dar muitos aspectos importantes, por mais que os capítulos não sejam grandes, extensos, ele vai dar um panorama a respeito daquilo que eu acho correto dentro de uma educação cristã.
Então, fica essas dicas aí de leituras. Eu tenho certeza que se pegar só esses livros aí já vai dar uma noção muito maior daquilo que a gente tem falado. Considerações finais, Felipe. Eu agradeço pelo convite, meu irmão. Que Deus te abençoe, tanto pelo convite feito quanto pelo convite aceito, né? Agradeço por tudo isso e principalmente agradeço a Deus, né? Porque se estamos vivos, estamos respirando, estamos podendo realizar essa aula aqui para vocês, para todas as famílias que nos acompanham, quer seja agora no ao vivo, quer seja depois. Tudo vem dele, tudo é feito por ele e tudo é feito para ele. Então a ele pois a glória. E para quem desejar conhecer, né, tanto o meu trabalho quanto o trabalho do professor Lucas também, e está vindo pelo meu perfil e conhecendo dele, fica a dica aí. Ele lançou, né, nessa segunda-feira, ontem, para quem está assistindo hoje essa aula, lançou um mini curso de cálculo mental. E não somente um mero mini curso de cálculo mental, mas também um curso que atribui a glória devida ao Criador da matemática, né? Ao Deus que é sábia e inteligentemente. Enfim, é inteligente de maneira infinita. E a matemática expressa a glória de Deus de uma maneira muito incrível, né? Onde tudo que a gente estuda de matemática tem tudo a ver com o mundo criado por Deus e tem tudo a ver com Deus. Então, fica a dica aí para o pessoal, entrem no perfil dele, tem o link lá para vocês conhecerem. E eu agradeço, meu irmão, por tudo aí. Agradeço a cada família aqui presente também. Dúvidas e perguntas que o pessoal colocou aí, a gente vai estar abrindo caixinha, vocês podem mandar para o professor Lucas, podem mandar para mim também, que a gente vai estar sempre respondendo, e ele sempre abre caixinha aí, né, para as perguntas, pessoal. Então, vão no perfil dele, perguntem sobre matemática, teologia, apologética cristã, que o caba é crânio aí, viu? Obrigado, Felipe, pela sua disponibilidade, né, a sua motivação está aqui mais uma vez. Gente, como o Felipe falou, é uma grande missão. Estava até conversando com ele essa semana sobre isso. É uma grande missão, de fato, levar esse tipo de conteúdo para a glória de Deus. É algo contracultural. O Felipe tem sofrido algumas represárias aí. Então, assim, é muito importante o apoio de vocês em todos os sentidos. Trazendo palavras de encorajamento, participando, né? Até fazendo orações, porque nós cremos que a oração do justo ela é poderosa. Então, orando pelos professores que têm se engajado nesse trabalho, porque é uma coisa nova, é algo que é contracultural e, por vezes, represárias, barreiras são levantadas, mas nós cremos que o trabalho que é feito é para a glória de Deus. Então, todo apoio toda oração é muito bem-vinda, seja ou apoiando, comprando o curso, comprando material, divulgando, enfim, todo apoio de alguma forma é bem-vindo nessa trajetória. E como ninguém consegue fazer nada sozinho, todos nós precisamos do apoio de pessoas que se interessam e se engajam nesse trabalho. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Felipe, mais uma vez. E espero que esse trabalho ganhe proporções, não para a glória do Felipe, para a minha glória, mas para que Deus seja cada vez mais conhecido através das coisas que nós fazemos e que os nossos filhos e crianças cresçam não com um olhar ofuscado e deprimente e cinza a respeito da realidade onde eles vivem, mas que através de professores, para a glória de Deus, eles consigam compreender o mundo através dos óculos de Cristo. E essa vai ser a nossa grande missão, nosso grande trabalho. Tá bem? Então aqui me despeço de vocês. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Hein? Amém. Tchau, tchau. Até.